Olá para você, boa tarde, seja muito bem-vindo. Está começando agora o BMC Stock com as notícias do mercado financeiro no meio do dia. Lembrando que a gente segue junto até as 2 da tarde com muita informação e atualização de tudo que está acontecendo durante o dia de hoje. A gente começa, é claro, dando os destaques de hoje do programa. Confira! Com risco de apagão, empresas investem 12 bilhões de reais em termoelétricas e conta de luz vai ficar mais cara. CAD aprova a compra da Pastifício Santa Amália pela Camil. Incidente em Ipatinga faz Usiminas paralisar o alto forno por até 5 meses. Tudo isso e muito mais agora no BMC Stock. É isso aí, eu começo aqui o programa trazendo a minha companheira de bancada de todas as tardes, Hanna Beltrão, que traz também os nossos convidados de hoje. Boa tarde para você, Hanna. Boa tarde, Dani. Boa tarde para você e a todos os nossos telespectadores. Hoje no BMC Stock tem entrevista com o João Carlos Roque, advisor da Cronor Capital, além dos gráficos do Alex André, que hoje vai falar do mercado asiático com as preocupações em torno da Evergrande e também o mercado de real estate, né, Dani? É isso aí, Hanna, e a gente começa aqui dando os números do mercado financeiro nesta segunda-feira, só começando aqui com o Ibovespa. O Ibovespa que estava tendo uma quedazinha agora há pouco, quando o Felipe estava no ar, de 0,03, agora está positivo, 0,05% aos 113.342 pontos. Vamos ver como é que está o nosso mapa nesse momento. Vale subindo 1,17%, tem também o Itaú Unibanco subindo 0,71%, Petrobras, Petro 4 aqui subindo 1,64%, 1,67%. A Companhia Siderúrgica Nacional 3,86%, PetroRio subindo 4,68%. Que mais aqui caindo? Usiminas 2,33%, tem também Magazine Luiza caindo 2,69%, a B3 também está caindo 1,95%, subindo JBS com 0,91%, a BRF está subindo também 6,68%, Petri 3 subindo agora também 1,81%. Que mais aqui? A gente tem Marfrig com mais 5,38%, o Interbanco menos 3,83%, a Via aqui está caindo 3,18%. Vindo mais para cá no nosso mapa, a gente tem a Azul caindo 0,10%, Natura caindo 1,34%. TOTUS que a gente vai falar hoje na nossa programação, está caindo também, menos 3,39%, Gol caindo 1,05%. O que mais que a gente tem aqui para mostrar? Aqui, vindo mais para baixo aqui, Qualicorp praticamente estável aqui, tá agora 0,5%. Tem também Taesa 0,95% de alta, Bradespar 0,24%, Ipera caindo 1,99%. Esse são as informações dos gráficos nesse momento. O dólar, vamos ver como é que está o dólar. O dólar está subindo 0,41% aos R$ 5,36. E agora a Hanna traz outros números para a gente, né, Hanna? Pois é, o Dani já deu o panorama de como é que está a situação aqui no Brasil, falou do dólar também. A gente aproveita então para dar uma olhada nas bolsas, começando pelas bolsas na Europa, DAX na Alemanha subindo 0,28%, FTSE no Reino Unido subindo também 0,16% e CAC na França com alta de 0,19%. Já indo para o cenário nos Estados Unidos, Dow Jones segue com alta de 0,37%, mas a S&P 500 está caindo 0,25%, assim como Nasdaq caindo 0,72%. Vamos ver como é que está então
o barril do petróleo Brent subindo 1,90%, alta forte da commodity nesta segunda-feira, né, iniciozinho de semana. Petróleo Brent subindo então 1,90%, sendo comercializado a $78 o barril. Já o petróleo WTI subindo 1,91%, sendo vendido a $75. A gente segue de olho no cenário, no mercado lá fora. As eleições deste domingo na Alemanha foram bem acirradas e o país pode ter semanas ou meses de incerteza política. Isso até que um novo governo seja formado para suceder a atual premier Angela Merkel, que vai deixar o poder após 16 anos. Para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, a gente vai até os Estados Unidos, que a Giovanna Locatelli, nossa correspondente, está acompanhando as eleições alemãs. Boa tarde, Gil. Vamos lá, quem saiu como vencedor? Explica para a gente. Boa tarde, Hanna. Boa tarde, Daniel, e a todos que nos acompanham. Foi uma madrugada super acirrada e o mundo ficou de olho nessas eleições, né? O Partido Social Democrata venceu com um resultado apertado de 25,7%, né? Segundo os resultados. O partido CDU-CSU ficou com um resultado de 24,1% dos votos, né? E ainda não está claro quem vai aí xerifar a criação da nova coligação. Verdes e liberais devem negociar entre si. Bom, a noite eleitoral aí foi longa, como eu falei, todos acompanhando a madrugada de resultados, né, que permitiram declarar como vencedor mesmo o SPD de Olaf Scholz, numa pequena margem aí de diferença. Nessa manhã pós-eleitoral, Scholz já estava repetindo, né, diversas vezes que é o seu partido, claro, que deve liderar o próximo governo, formando aí as coligações. Os verdes ficaram em terceiro lugar, com 14,8% dos votos, obtendo aí o melhor resultado da sua história e uma grande subida aí em relação às últimas eleições. O partido Die Linke, que é de esquerda, caiu vertiginosamente, uma queda expressiva com apenas 4,9% dos votos. A dinâmica da eleição, claro, é evidente, né? Os vencedores são o SPD e os verdes, que não só subiram sua votação em comparação com 2017, como juntos têm mais votos do que o grupo opositor em termos de propostas políticas, a CDU, CSU e os liberais. Então, esses dois grupos vão negociar. Na manhã dessa segunda, ele voltou a reafirmar que os resultados mostram que a incumbência de formar o governo cabe ao seu partido. Isso afirmou o Scholz. Daniel, Dana, com vocês. Legal, Dio. E outro assunto, Giovanna, é que a China, que já estava com uma bomba nas mãos com a crise de liquidez da incorporadora Evergrande, pode enfrentar mais uma grande crise. Dessa vez, um choque no abastecimento de energia que pode atingir a maior economia da Ásia. Eu queria saber, quando não era um problema, agora são dois, né, Giovanna? É verdade, o setor financeiro, o sistema financeiro está completamente abalado, como você falou, já tentando se recuperar, né, desse default da Evergrande, e agora tem um segundo problema para resolver, como você falou, que é essa crise de abastecimento de energia. Os controles de redução de consumo, eles vêm ao mesmo tempo aumento da necessidade de demanda por causa do inverno, também e a alta dos preços de carvão e gás, ainda agravados pelas rígidas metas do governo de Pequim de diminuir a emissão das emissões de carbono, né? Então, essa crise energética deve atingir primeiro as gigantes da indústria, né? Como as fundições de alumínio, os produtores têxteis, os esmagadores de soja também, e que são obrigados a desacelerar as suas atividades para não ultrapassar as metas de consumo de energia impostas por Pequim, né?
algumas indústrias vão precisar, inclusive, paralisar as suas operações por completo. Quase metade das regiões da China não cumpriu a meta de consumo da energia imposta pelo governo, né? E agora enfrentam aí essa pressão para limitar o consumo de eletricidade. Entre as mais afetadas, as regiões são Jiangsu, Shenzhen e Guangdong, que são as 3 potências industriais da China que respondem por quase 30% da economia chinesa. Então, com certeza, esse agravamento da Evergrande, que deixou um buraco no sistema financeiro chinês, com certeza vai ser agravado pela redução da produção das indústrias, né? E essa redução do consumo obrigatória de energia elétrica. Com certeza, isso vai afetar os mercados diretamente. Com vocês aí no estúdio. Valeu, obrigado, Giovana, pela participação aqui no BMC Stock. Ela que volta a qualquer momento com outras informações aí durante a nossa programação. Beijo, Gil, até mais tarde. Até, obrigada. É isso aí. E a fusão entre a Ômega Energia e a Ômega Desenvolvimento, que vai resultar em uma nova companhia batizada de Ômega Energia, vai destravar valor por meio das potenciais sinergias de R$1 bilhão, segundo um levantamento feito pela XP Investimentos. A nova empresa espera ser listada no novo mercado da B3 e quer ultrapassar 4.500 megawatts em geração renovável operacional até dezembro de 2024. E a Uzi Minas informou hoje que houve um incidente no cone grande do alto forno número 2 da usina de Ipatinga na última sexta-feira. Por essa razão, o alto forno terá suas operações paralisadas por um período que varia entre 90 e 150 dias, a depender da solução de reparo a ser implementada. Em fato relevante, a siderúrgica informa que o equipamento tem capacidade para produzir 55 mil toneladas de ferro rusa por mês, ou cerca de 600 mil toneladas por ano. Para compensar a menor produção de aço bruto, a empresa diz que vai utilizar os seus estoques, comprar na verdade, placas no mercado, minimizando o impacto no atendimento dos compromissos com os seus clientes. E o governo federal decidiu que, para afastar o risco de apagão, é necessário expandir a energia termoelétrica em vez de apostar em outras fontes renováveis. Vamos conferir na reportagem. Como consequência, até 2025, pelo menos, a matriz energética vai ter uma participação maior de fontes mais poluentes e o consumidor vai enfrentar custos mais elevados. Segundo o Ministério de Minas e Energia, estudos e simulações do Operador Nacional do Sistema Elétrico apontam que o acionamento das térmicas entre janeiro e novembro deste ano vai custar mais de 13 bilhões de reais, e isso vai ser compensado na conta de luz. Novos negócios estão surgindo. Até 2026 estão previstos investimentos de 12 bilhões de reais em usinas térmicas no país. Em outubro, o Ministério de Minas e Energia vai fazer um leilão em processo simplificado para a compra de adicional de energia, com prazo previsto para abril de 2022 a dezembro de 2025 e possibilidade de entrega antecipada. Isso é necessário para recompor o nível dos reservatórios das hidrelétricas, mas o impacto na conta de luz deverá ser ainda maior. Vão poder participar do leilão térmicas a gás com custo de até R$ 750 por megawatt-hora e a óleo diesel e óleo combustível de até R$ 1.000. A fatura sairá mais cara do que os leilões anteriores, mas o governo argumenta que o prazo desafiador para a entrada em operações resulta em custo mais alto e aponta que ampliar a concorrência possa segurar os preços. E a Bluefit, que deveria estrear amanhã na B3, decidiu adiar a sua oferta de ações por mais algumas semanas para a abertura de capital para atrair uma base mais firme de potenciais compradores. As dificuldades no mercado levaram a uma remodelação da operação, com redução de previsão de arrecadação e possibilidade de participação apenas de investidores institucionais. A intenção da Bluefit era pegar carona no êxito do IPO da SmartFit, outra gigante do setor, que há 2 meses movimentou 2 bilhões e 300 milhões de reais.
E a Superintendência Geral do CAD aprovou a aquisição da Pastifício Santa Amália pela Camil Alimentos. Quem traz as informações ao vivo para a gente é a Sami Facuri. Boa tarde para você, Sami. Boa tarde, Dani, Rani e a todos que estão nos assistindo agora. Dani, como a empresa compradora faturou mais de 750 milhões de reais no ano passado, a tarefa do CAD agora foi encontrar os impactos concorrenciais da aquisição. O órgão identificou que ambas as empresas trabalham no segmento de misturas para bolos, mas cada uma com uma participação menor a 10% nas vendas nacionais. Uma das maiores empresas de alimentos do país, a Camil, tem um portfólio diversificado de marcas e atividades que incluem a de industrialização, comercialização e distribuição de grãos, especialmente arroz e feijão, além do açúcar e pescados. As atividades da Camil, Dani, estão espalhadas por todo o país, Brasil, além do Uruguai, Chile e Peru. A empresa também exporta para mais de 30 mercados e a PSA, que antes pertencia ao grupo Alicorp, atua nos segmentos de industrialização e comercialização de massas alimentícias, bolos e condimentos, além de sobremesas, refrescos, achocolatados e queijos. Dani, tudo que a gente gosta. É verdade, nossa, nem fala. Nessas horas agora, 5 para 1 da tarde. Depois, nem fala. A hora do almoço, lembrou aí da sobremesa. Você quer, pena que a Hanna não pode. Não tô podendo, não tô podendo. A dieta. Mas me aguarde. Vou voltar. Esse pessoal que gosta de fazer um regime... Gostar é uma palavra muito forte. Não compensa, Hanna, não compensa. Boa, muito forte. Não tenta, né? A gente tenta ver até onde a gente vai. Olha só, até o Rafael Correia aqui, depois dessa sua notícia aí, o Sami, falou aqui, meu Deus, meu baião com ovo vai ficar mais caro. Bem na hora do almoço. Ai, gente, valeu, Sami, obrigado pela participação. E olha só, a gente já aproveita para dar o nosso boa tarde pro pessoal que está aqui online. Olha, tem o Galeria Riachuelo, que já mandou 77 mensagens aqui pra gente, a gente contando. Obrigado, viu? O Paulo Ricardo Fernandes também. 34 anos mandando mensagem. Vai até semana que vem. Até semana que vem. A gente tá contabilizando aqui. Estamos contabilizando aqui. Cadê a Hanna na tela? Aí, Hanna, aqui, poxa. Quem mais tá por aqui? MPK, né? Já até pedindo para o pessoal dar like, tá certo. Grande MPK. Tá certo, tem que dar like mesmo, tem que compartilhar a nossa programação. A gente gosta disso, né, Dani? O pessoal compartilhando a programação aqui da isso BMC aí. News. O Daniel Bruno mandando seu abraço aqui pra gente, além do Rafael Correia, o Alexandre, quem mais aqui? O Ezequiel Silva mandando boa tarde. Fala, Ezequiel, tudo bem? Abelardo Neto também mandando aqui, Helder sempre dando aquele professora Hanna, né? Presente. Boa tarde, patrão. Esse boa tarde, patrão, com certeza foi pro Felipe, entendi. Você viu aqui o Edson Amaral, Dani? Daniel e Hanna, os astros da nossa tarde. Nossa, a gente sentiu assim a celebridade. Olha, negócio. Depois dessa, a gente merece o seu like. Quem não deu like, aproveita, já dá o seu like aqui pra gente. Se inscreve no nosso canal que a gente segue firme e forte. Mas agora tem gente aqui pra gente entrevistar, né, Hanna? Pois é, vamos seguir aqui com o nosso BMC Stock, falando sobre o mercado. A gente recebe agora o João Carlos Roque, advisor da Cronor Capital, que já está conectado com a gente. Olha só, seja muito bem-vindo, João, aqui no nosso BMC Stock. Boa tarde, Hanna. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos os ouvintes aí. É um prazer para mim ter essa oportunidade de participar com vocês. Imagina, o prazer é todo nosso, pode ficar à vontade aqui na nossa conversa. Vamos começar então, né? Em julho, no mês de julho e agosto, o Ibovespa fechou no negativo e esse mês a gente teve bastante volatilidade também. Como é que você enxerga o atual momento do mercado brasileiro e qual é o impacto dessa volatilidade para os investidores? Como é que eles devem analisar o atual cenário? Bom, primeira questão assim, o investidor ele tem que ter sempre aquela primeira visão, né? Que investimento de bolsa não tem jeito, é um investimento de longo prazo. A gente, como a maioria dos gestores tem falado, a gente vive um momento desafiador. O próprio programa já relatou aí durante o dia de hoje
questão de energia que não é só aqui, é no mundo que está afetando também. Então a gente tem assim perspectivas hoje, a gente tem uma bolsa, as perspectivas nos últimos meses, até por conta do que foi o resultado, ela veio se alterando ao longo do tempo, né? A gente tinha uma previsão aí de bolsa, algumas casas falavam em até 140, 145 mil pontos, e a gente viu que o caminhar desses últimos meses foi se reduzindo essa projeção de bolsa, né? Por vários motivos, né? Você tem um problema mundial, esse caso recente da Evergrande, que tem assustado um pouco o mercado, essa questão da crise de energia lá fora, a crise aqui, a inflação, esse processo dos Estados Unidos também, de efetivamente iniciar o processo do tapering. Então as reduções, as perspectivas para bolsas, elas foram caindo. Porém, a gente não pode colocar o investimento como bolsa como um investimento ruim, muito pelo contrário, né? Se a gente está falando de médio e longo prazo, se a gente pegar aí um cenário, vamos colocar aí o acumulado de 2013 para cá, onde 2013, 2014, 2015 a gente teve o Ibovespa como um dos piores índices aí de retorno. Se a gente vê o acumulado até final de julho, antes desses últimos 3 meses de queda, a gente tinha o Ibovespa só perdendo para S&P 500. Né? Tá certo que bolsa, quando a gente olha, a gente tem momentos específicos, tem setores que eles são mais recomendados. A gente vê o setor de commodities, que apesar de ter caído recentemente, hoje a gente está vendo alta aí da Vale, da Petrobras, o setor de commodities está ligado a crescimento e interesse geral em todo mundo visando o crescimento, ninguém faz projeção para reduzir. Então, assim, setor de commodities eu acho que é um setor ainda muito interessante, tanto Vale como Petro estão negociados aí a um valor de PL abaixo do que média histórica deles, então acho que é um setor que ainda pode ser interessante. A gente viu vários outros setores também que caíram bastante, varejo, os grandes bancos. Os bancos têm efetivamente aí maior concorrência hoje das fintechs, mas tem grandes históricos de lucro. O próprio movimento de alta de taxa de juros que a gente está tendo nesse momento favorece os bancos. Então eu acho que tem bastante setor aí que a gente pode aproveitar. Há movimentos que a gente pode ainda se beneficiar daqui para final do ano, tá? Eu acho que é muito cedo para falar, de repente, de ano que vem, o aspecto eleitoral e toda essa questão, mas eu acho que eu, particularmente, conto ainda com uma oportunidade de upside daqui para o final do ano. Legal. Agora, considerando todas as variantes conhecidas do Brasil, como o risco fiscal, tributário, corrida eleitoral antecipada, qual que é a melhor estratégia para se posicionar nesse momento, para conseguir superar essa volatilidade e aproveitar oportunidades? Assim, acho que a parte da diversificação, parece meio clichê falar disso, mas é a melhor forma do investidor se proteger nesse momento. A gente tinha a renda fixa, né, que virou um patinho feio do ano passado para cá, mas ela voltou na cena nesse momento quando a gente vê um cenário de taxa de juros mais alto. Então, eu acho que você tem várias suposições, né? Você tem aquele cliente que ele já está na bolsa hoje e você tem o cliente que está pensando em entrar, né? Em função de todos os riscos que a gente conhece, questão interna, fiscal, aprovação das reformas, só o próprio cliente ele pode ir para a carteira dele, para o potencial financeiro dele e dizer, olha, determinado percentual, não existe uma receita de bolo própria para todo investidor, é um caso de análise muito individual. Então só o próprio investidor pode dizer, olha, eu tenho um fôlego para 10, 20, 30% do meu patrimônio está em bolsa. Eu acho que entrada de bolsa agora, apesar das quedas recentes que a gente teve, abriu uma oportunidade de preços em vários setores, porém eu não entraria com todo o valor que você tem apetite para isso, tá? Eu manteria um pouco de liquidez, já que a taxa Selic tá hoje remunerando mais. No começo do ano remunerava 0,16 ao mês a Selic, hoje está remunerando 0,5. E ainda com tendência de novas altas de taxa de juros até o final desse ano e o ano que vem. Então manteria um pouco mais de liquidez e faria entradas pontuais na bolsa, tá? A possibilidade de saldo médio em alguns setores. Existem também, quem tem aí apoio de corretoras e operadores para trabalhar em ações, existem várias operações. A bolsa não se limita só em comprar e vender uma ação. Você pode também operações estruturadas, operações com derivativos, com proteção, em que você pode, por exemplo, precificar
uma taxa pré para determinado período potencial de ganho, e você pode também se proteger de um determinado nível de queda. Então, são opções também que a gente tem recomendado aqui para os clientes que estão mais temerosos com o cenário futuro. E, João, em relação ao mercado americano, a gente está em um momento para o investidor se posicionar, já que o tapering pode começar em novembro? Acho que assim, a questão do tapering hoje, né, ele foi utilizado, acho que a primeira vez ali em 2013 pelo Ben Bernanke, quando se faziam esses incentivos no mercado por conta ainda da crise lá de 2008, tá? O cenário lá era um cenário e hoje é outro, então tem essas diferenças, tá? Por um lado, se fala muito do tapering, retirar esses estímulos econômicos, mas se você está retirando isso, é porque a gente está vendo sinais da economia se recuperando. Não é um ponto ruim. Infelizmente, se fala mais da retirada como uma questão ruim. Mas não, significa que o mercado está criando força e realmente ele está conseguindo andar com as próprias pernas. Então, acho que não um motivo para se achar isso vai fazer com que... A gente teve efetivamente com o tapering em 2013 um ajuste nas ações lá nos Estados Unidos, mas não necessariamente que isso tem agora, tá? Tem várias as questões fora essa questão dos incentivos que a gente tem que considerar, mas não é só isso, acho que tem espaço lá ainda. Hoje, na verdade, diante de todas as incertezas que a gente tem aqui, a gente ainda tem recomendado a alocação lá fora como aí das partes da diversificação de carteira muito importante, né? Até por conta da volatilidade que a gente está vendo para frente. Você acredita no que deve vir o tapering em novembro? Se, ao que tudo indica, deve chegar pelo mês de novembro, ou você não acredita nisso? É uma aposta, né, Daniel? Mas assim, ao que tudo indica, pelo discurso da última semana do Fed, de um dos diretores do Banco Central hoje no mercado, acredito que ele pode vir sim, ainda mais para começar esse ano do que para ano que vem. E tem uma grande chance aí do mercado, todos os analistas estão vendo que já pode ser a partir do comunicado da próxima reunião aí do FONC em novembro. E, João, com as recentes quedas também do Ibovespa, né, voltando aqui para o cenário brasileiro, muitos especialistas fizeram reavaliações das expectativas e projeções para o índice. Quais eventos ou fatores podem impulsionar o mercado brasileiro, na sua opinião? E esse ano a gente pode ter o tradicional rally de final de ano? Quais as expectativas para os próximos meses? Você tocou num ponto importante, tá, Hanna? É justamente esse rally de final de ano que ele está gerando uma expectativa positiva aí para a geração de um pouco de alfa, né, daqui para o final do ano, tá? A gente tem esse histórico aí da bolsa, a gente tá aí para o mês que vem já entrar a questão do Black Friday, então tudo isso impulsiona aí, principalmente mercados que sofreram muito com a pandemia. A própria pandemia ela criou em muitos setores aí uma questão de demanda que ela está reprimida, né? Então, com essa maior abertura de mercado, com a melhora da vacinação, a gente teve aí esse último mês algumas diminuições aí dos processos de restrições, funcionamentos de vários estabelecimentos comerciais. Então, tudo isso tem que impactar bem, né? A gente já teve um movimento. Foi diferente esse movimento que a gente teve nos últimos meses, né? A gente teve o resultado das empresas no segundo semestre e 70% das empresas elas vieram com o resultado em linha ou acima do esperado. Então, até esse movimento que a gente teve de queda no preço de vários ativos não condiz muito com o que a gente veio, né? Tá certo que esse ano aqui, mais uma vez, ano que vem é outro cenário, né? Esse ano eu acho que tem muita coisa ainda represada, da questão de consumo, questão dos shoppings que sofreram muito, que tem para aproveitar esse movimento de final de ano. Eu acho que a gente pode ver efetivamente aí um upside interessante que dê para a gente aproveitar. Você falou aí dos ativos, né, João? Então, nós estamos encerrando, né, o mês de setembro, nessa semana, e eu queria que você fizesse uma avaliação, né? Como que você avalia a precificação dos ativos nesse momento e quais setores podem se destacar no curto e no médio prazo?
Eu acho que o preço, efetivamente, hoje, bolsa em geral, ela está sendo negociada aí a múltiplos abaixo do pior momento da pandemia, em março do ano passado, tá? Só que, lógico, tem algumas empresas que elas já subiram e outras não, tá? Eu acho que, como eu já comentei anteriormente, eu acho que o setor de commodities ainda é um setor para estar posicionado nele. Eu acho que tem o setor de varejo que sofreu muito, tá? Que ele pode recuperar um pouco, não sei se os atuais níveis, eu acredito que os atuais níveis que estava antes de pandemia, tá? Mas pode recuperar ainda um pouco diante do que caiu. Setor de saúde também, tecnologia, são setores aí que estão bastante recomendados dentro das alocações de carteiras. Setor de energia também, teve alguns papéis que caíram, então acho que a gente pode aproveitar esse movimento. Setor de energia a gente olha mais como proteção de carteira, né, que tem melhor volatilidade e pelos dividendos que costumam pagar, né, já que as empresas aí têm seus papéis, seus contratos atrelados aí à variação da inflação. Então pode ser tipo de setores aí que eu acho que pode ser interessante para alocação de carteira. Perfeito. E, João, falando agora do setor de varejo, né, que foi o setor que sofreu bastante com as quedas recentemente, quais os fatores que têm impactado as empresas desse setor? É um momento de oportunidade para investir nessas empresas? No que o investidor, na verdade, deve ficar de olho? Então, o principal fator dessas empresas de varejo está ligado à questão de consumo, né? Então, a gente tem o governo, a gente vai terminar o mês que vem a questão desse auxílio emergencial. Então, está se discutindo no governo achar um meio aí de estender esse auxílio, seria muito importante. Então, acho que isso pode impactar bastante para a questão de varejo, acho que é um fator importante. A gente teve um pouco aí da questão da concorrência da Amazon em mercado brasileiro, que isso afetou um pouco a questão aí das empresas de varejo. Mas eu acho que assim, os preços estão muito descontados, né? Eu acho que o mercado, assim, ele se antecipa a movimentos e às vezes exagera movimentos, né? A gente viu a própria Bolsa como um todo que caiu ano passado por conta da pandemia, aquela recuperação rápida foi justamente por conta do momento de exagero. Então essa queda contínua que a gente teve nos últimos 3 meses e as ações das empresas de varejo sofreram bastante nesse sentido, então elas estão com um desconto muito grande. Então isso, independente da gente ter um mercado forte daqui para o final do ano, eu acho que está descontado realmente. Eu acho que a gente pode aproveitar, sim, com cautela, né? Hoje a gente está num momento muito complicado, porque a gente não tem notícias muito boas se a gente olhar daqui para frente, né? Tem vários fatores aí de risco, não só internamente, todos os problemas que a gente sabe, como lá fora. Mas eu acho que dá para a gente aproveitar, sim, do movimento até o final do ano. Agora, e os shoppings e lajes corporativas? Essas empresas dos setores, elas ainda não se recuperaram dos patamares pré-pandemia, apesar da normalização da circulação de pessoas. Você acredita que essa pode ser uma janela de oportunidades? E por que o mercado tem demorado tanto para destravar esses valores? Olha, eu acho que mais o mercado de shoppings do que construtoras, tá? A gente olha, eu tenho falado com alguns donos de construtoras e eles têm relatado que começou uma procura grande aí nos últimos meses por conta de aluguel e de compra, né? Mas realmente a gente não está vendo isso refletido no preço das ações. Eu acho que isso pode melhorar daqui para frente com a pressão de mercado, mas assim, questão de shoppings, eu acho que isso é mais latente. Né? A gente começou a tentar sair um pouco mais aí com menor medidas de restrição, de isolamento, e a gente vê que shopping praticamente você não consegue mais andar nos shoppings, né? A gente viu muitas lojas que fecharam, né? Mas pelo menos o que eu tive a oportunidade de ver, isso falando visão pessoal, tá? Todas essas lojas que fecharam, você já tem ali uma indicação de outra loja que vai entrar. Então, acredito também no movimento de shopping. Eu acho que está mais visível, né? É mais visível para o investidor, que ele
está nas ruas, é mais perceptível você estar dentro do shopping que de repente você está andando na rua e vê alguma construção que está parada, não ter a percepção de que de repente aquilo está no seu ritmo normal de construção. Então, o shopping eu acho que pode ter uma recuperação melhor. Eu acredito mais no setor de shopping que no setor de construção. O setor de construção também, ele pode ter uma perspectiva um pouco menor por conta do aumento de taxa de juros, né? Enquanto a gente tinha uma taxa de juros mais baixa, a gente viu um crescimento no mercado de compra e venda de imóveis, de financiamentos. Isso cresceu durante a pandemia, né? Porque as taxas de juros estavam mais interessantes. Geralmente, o setor de construção, as pessoas ficam mais temerosas quando você tem um cenário de incerteza daqui para frente, né? E com taxa de juros mais alta. Então, o shopping aí desses dois segmentos, eu acredito que tem uma melhor recuperação nesse momento. Uhum. E uma outra questão em pauta é a crise hídrica, né? Como é que as elétricas foram impactadas por essa crise? Essas empresas são boas oportunidades para o investidor? Você teve algumas empresas que, até para cumprir a demanda de energia que ela teve que sublocar isso de outras empresas, né? Então isso acabou impactando no preço de muitas delas, porque ela teve um custo maior, né? Ela teve que comprar aí uma energia mais cara para poder repassar para o consumidor final. Mas em via de regra, a gente tem um grande problema de infraestrutura no Brasil, na verdade, né? A gente está correndo para mudar essa questão da matriz energética, a gente é dependente muito da questão da hidrelétrica. E as previsões para frente também não animam, né? Não só por conta da falta de investimento, mas por conta do histórico de chuvas que a gente tem ano contra ano. Mas assim, é aquilo que eu falo, né? Quer queira, quer não, as empresas elétricas, elas caíram bem, né, nos últimos momentos, elas estão com preços bons, e quer queira, quer não, elas têm um contrato atualizado pela inflação. Muitas empresas também, hoje a matriz elétrica no Brasil é dividida pela empresa geradora, a transmissora e a distribuidoras, né? Quer queira, quer não, as empresas de hidrelétricas, que são as geradoras, elas têm um contrato pela sua capacidade de geração, tá? E às vezes não pelo que geram efetivamente. Então vamos dizer assim que elas têm uma certa proteção enquanto a isso, tá? Sofrem efetivamente se elas precisam, dependendo da empresa, se ela tem mais uma matriz, se ela não é só distribuição, se ela é geração e transmissão também, então ela acaba tendo que sublocar com essa falta de energia para poder atender a sua demanda. Mas vejo como oportunidade de longo prazo, sim, da gente ter esses papéis na carteira, principalmente por conta das quedas recentes. Legal. João, tem mais uma pergunta aqui pra gente que vem do chat. O Daniel Floriano, ele faz a seguinte pergunta. A euforia de eleição no próximo ano, ela pode impactar de maneira negativa o setor imobiliário? Com certeza, né? Ano de eleição, a única certeza que eu acho que a gente pode ter é mais volatilidade, né? A gente foi muito latente isso. Se você pegar as duas últimas eleições presidenciais, você teve um movimento de mercado impactado por isso, né? Determinado pesquisa saía com determinado candidato na ponta, a bolsa caía, a bolsa subia. Então a única certeza que a gente pode ter é que a gente vai ter volatilidade o ano que vem, sim, tá? Até porque a gente está vivendo um cenário atípico, né? Sem muita opção, né? Eu acho que o mercado está na busca de uma terceira via para disputar as eleições. As duas vias existentes hoje têm as suas controvérsias entre si, e o mercado em si, no geral, não está muito animado com isso, né? Mas é aquilo, é muito cedo, eu acho que é muito cedo para se discutir isso, né? Eu acho que toda a repercussão que a gente teve meses atrás sobre a eleição, eu acho que não foi benéfica para o mercado, é muito antecipado, não dá para a gente isso. Até virada do ano, até se definir efetivamente quem serão os candidatos efetivamente, eu acho que muita água vai rolar, muita coisa pode acontecer. Mas com certeza, sim, o movimento de mercado ele vai ter muita volatilidade, por isso que eu falo, repito aqui, né? Para quem está na bolsa e tem mais fôlego, eu acho que tem um momento oportuno para você aproveitar preço mais baixo.
mas quem está entrando também, eu não entraria com toda a disposição e disponibilidade que tem para isso, né? Porque com certeza a gente vai ter um mercado bem volátil ano que vem. Ô João, você falou de uma coisa interessante que é justamente sobre as eleições, que não é hora para se falar de eleição. Aliás, você não é o único que fala aqui sobre isso. Muita gente que vem aqui, que conversa com a gente, fala que ainda não é o momento de se falar em eleição. Mas parece que o mercado está muito mais preocupado em trazer as eleições para o debate antes da hora do que se imaginava. Você acredita que é justamente esse o motivo que você acabou de falar, da procura da terceira via, de ter uma terceira opção? Você acha que é isso que o mercado está mais preocupado com nesse momento, ou o mercado já está meio que cansado tanto de falar de Bolsonaro quanto de Lula? Você acha que o mercado está meio cansado desses dois candidatos, ou é só especulação por enquanto? Eu acho que por enquanto tem as duas questões. Eu acho que tem muito da especulação. O mercado efetivamente é assim, né? Ele especula muito, né? E ele antecipa esse movimento, né? Então, por isso que eu falo, né? A gente não tem muito perspectiva. Quem olha a perspectiva que a gente tem daqui para frente e olha, escuta eu falando de repente que tem oportunidades da Bolsa, deve estar falando, mas que cenário que ele está olhando, né? Mas eu estou olhando justamente isso, né? O mercado, os preços que estão hoje já são movimentos com uma expectativa futura. Então isso já está, muita coisa hoje já está precificado, tá? Até esse movimento aí que antecipou a especulação sobre as eleições é um dos fatores aí que levou esses atuais patamares que a gente está hoje, tá? Então, mercado é assim mesmo, ele vai antecipar. Eu acho que ele está cumprindo o papel dele também. Eu acho que tem um pouco da necessidade de colocar no mercado a importância da gente efetivamente ter realmente uma segunda via, tá? Então, acho que tem um pouco disso daí também, e ao mesmo tempo que ele gera mais volatilidade, isso também é saudável. Legal. João, eu queria que você deixasse aí o seu recado final. Antes de mais nada, agradecer essa sua participação aqui no BMC Stock, mas deixar o seu recado final aí, a sua mensagem para os nossos telespectadores. Fique à vontade. Bom, Hanna, Daniel, eu que agradeço imensamente a oportunidade de falar um pouco com vocês, de participar do programa de vocês, que eu tenho acompanhado aí. Eu acho que é um serviço que vocês têm prestado de grande relevância para um país onde a educação financeira ela é muito pequena, muito escassa. Então, acho que é um canal de comunicação da forma como vocês abordam os temas aí diariamente. Acho que é muito interessante e tem a agregar muito aí para a economia como um todo e para o investidor. Da minha parte, eu costumo dizer, né, quando eu converso com um cliente, com um investidor sobre alocação de carteira, eu procuro entender efetivamente a necessidade dele, né? Então, primeiro, e às vezes na grande maioria é incrível, né? Mas ele mesmo não sabe o que ele pretende fazer com seus recursos financeiros. Então, assim, acho que tanto ele, o papel de advisor, que é o meu caso, em primeiro lugar, é entender a necessidade do cliente, entender disponibilidade, perspectivas, potencial financeiro que ele tem, o que ele está buscando realmente, para que a gente possa chegar aí uma alocação que seja ideal para ele. Não existe uma carteira recomendada ideal, não existe um ativo, um setor, um segmento que seja ideal. Isso depende de vários fatores, né? Então, o recado que eu deixo é que, assim, investidores cada vez mais procurem informação e use dos meios de comunicação aí hoje, como vocês, por exemplo, estão dando essa oportunidade aí para essas pessoas, para poder se inteirar mais e poder cuidar melhor aí das suas finanças. Legal, João. Muito obrigado mais uma vez, então, pela sua participação, pelo recado, pelo elogio. A gente agradece também e volte sempre. Obrigado pela oportunidade. Será um prazer, sempre que possível, poder participar.
Beleza, valeu, João, mais uma vez, então. Obrigada, gente, João. A gente acabou de conversar, então, com o João Carlos Roque, advisor da Cronor Capital, que conversou aqui com a gente. Eu queria também agradecer ao pessoal que está aqui no nosso chat. Às vezes a gente não fez pergunta porque chegou depois, a gente já tinha encerrado, mas a gente guarda as perguntas aqui para fazer, às vezes, para outro convidado e deixar também a posição dele em relação ao assunto que vocês mandaram aqui. Muito obrigado, viu? Também agradecer aqui, então, a pergunta do Paulo Arthur, também do Daniel Floriano, que mandou aqui pra gente, mas a gente manda aqui para os nossos próximos convidados aqui. Muito obrigado pela participação. E a gente também tem informações aqui, antes de passar para a Hanna vai ter mapa do calor para passar pra gente. Tem uma informação que está no nosso portal bmcnews.com.br, é só acessar lá, que o Brasil vai ter oferta suficiente de etanol anidro para atender a mistura na gasolina de 27%, apesar de uma forte quebra na safra 2021-2022 devido a problemas como seca e geadas. A informação foi divulgada pela Única, que é a União da Indústria de Cana-de-Açúcar. A declaração ela foi feita depois do presidente Jair Bolsonaro afirmar que o preço da gasolina poderia diminuir um pouco mais se houvesse uma redução na mistura de etanol, cujos preços estão nos maiores valores em vários anos. De acordo com o diretor técnico da Única, que é o Antônio de Padua Rodrigues, a produção registrada até o momento, os estoques disponíveis nos produtores, a possibilidade de importação, volume a ser produzido e a expectativa de consumo do ciclo Otto indicam condições para atendimento do atual nível de mistura de etanol na gasolina. Com uma redução no consumo de etanol hidratado para uma gasolina mais competitiva, a Única avalia também que a oferta de anidro ela pode ser reforçada enquanto os produtores se voltam para o biocombustível usado na mistura. A produção de etanol anidro do Centro-Sul, ela cresceu 17,8% na primeira quinzena de setembro, ante o mesmo período de 2020, para 883 milhões de litros e aumentou aí 26,4% no acumulado da safra 2021-2022 para 8 bilhões de litros. De outro lado, a produção de açúcar recuou 8% no acumulado da safra desde 1º de abril para 26,8 milhões de toneladas, enquanto a fabricação total de etanol, incluindo o hidratado, recuou cerca de 3% para 20,75 bilhões de litros. Segundo o diretor técnico da Única, o volume de etanol anidro fabricado na primeira quinzena de setembro deste ano só foi verificado na safra 2017-2018, quando a moagem de cana-de-açúcar era muito superior. Bom, a informação completa, a reportagem completa sobre esse assunto, você confere no nosso portal bmcnews.com.br. E agora tem mapa do calor, né, Hanna Beltrão? É contigo. Pois é, Dani. Vamos mostrar como é que está a situação do mercado? Deixa eu já compartilhar aqui a minha bela tela, pedir para a produção colocar o nosso gráfico no ar. Deixa eu separar aqui pelos setores, pela variação. Olha só, tá bem dividido, né? A gente consegue ver uma divisão grande. Bovespa tá subindo agora 0,35%. Tá agora aos 113.681 pontos. O índice que abriu aos 113.282 pontos subiu, né? Tá subindo lentamente nesta segunda-feira, né? Nesse pregão abrindo a semana, mas a gente já consegue ver que tá bem dividido, né? Deixa eu ver aqui, vamos dar uma olhada pelos setores, deixa eu ampliar aqui para a gente conseguir olhar. Setor de saúde, a maior parte está subindo. Opa, já mudou aqui, gente, já mudou tudo aqui. Vamos lá, empresas de energia, por exemplo, CEMIG subindo 2,61%, Copel subindo 1,81%, Taesa com alta de mais de 1% e Elet 3 e Elet 6 subindo um pouco mais de 1% cada uma, mas nesse setor, Engie caindo 1,40% e CPFE 3
caindo também 0,75%. Deixa eu dar uma olhada, ver, os bancos também estão bem divididos. Banco Inter caindo quase 4%, queda de 3,90%. Quem mais está caindo aqui? Tá meio confuso aqui esse mapa. Deixa eu olhar aqui separadamente mesmo, que a gente já consegue ver aqui, Localweb caindo 4,89%, Grupo Soma também figurando o setor de varejo, caindo 3,74%, Pão de Açúcar também recuando mais de 3%, Magazine Luiza também do setor de varejo, caindo bastante, né? Segunda, caindo, achei aqui, queda de 2,69%. Já entre as maiores altas, né, Marfrig e BRF liderando entre as maiores altas, né, do setor frigorífico. BRF com alta de 6,64%, BRF subindo 6,60%. Quem mais está subindo aqui? Setor de bancos, né, que eu falei agora há pouco, está subindo também. Santander, Sambi11 subindo 3,81%. Quem mais está subindo aqui? Tudo subindo aqui. Itaú subindo 1,34%. E é essa situação que a gente consegue ver no nosso mapa de calor. Por enquanto, na verdade, está mais pendendo para o lado vermelho, né? A maior parte das empresas e dos setores. Mas a gente segue acompanhando ao longo da nossa programação, né, Dani? É isso aí, Hanna. Eu tenho mais informação aqui antes de chamar o Alex André, que já está se preparando aqui para trazer os gráficos dessa tarde, está quase pronto para ele entrar. A Elfa Medicamentos, ela contratou bancos para uma eventual oferta pública inicial de ações, né, o IPO. Segundo o fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários, a companhia engajou Citigroup, Morgan Stanley, Santander, Credit Suisse e XP, assim como os respectivos agentes internacionais dessas instituições para a prestação de serviços de assessoria financeira no âmbito de potencial realização de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias. De acordo com a empresa, fala o seguinte: ressalta-se que até o momento a companhia e seus acionistas não definiram ou aprovaram a efetiva realização da potencial oferta, seus termos e condições. A potencial oferta está sujeita ainda a condições dos mercados de capitais brasileiro e internacional e as aprovações societárias da companhia. Ainda conforme o comunicado, caso venha a ser realizada, a oferta vai ser conduzida em conformidade com a legislação e a regulamentação aplicáveis. E outra informação, essa que vem também do nosso portal bmcnews.com.br, que o Banco Central da China prometeu proteger os consumidores expostos ao mercado imobiliário nesta segunda-feira e injetou mais dinheiro no sistema bancário. Sinal mais claro até agora de que as autoridades podem tomar medidas para conter os riscos representados pela incorporadora chinesa Evergrande. Antes referência de uma era de empréstimos e construções na China, a Evergrande agora se torna a garota propaganda, né, da crise das dívidas de incorporadoras que deixou os investidores preocupados aí com a situação ou com a sua exposição. O Banco do Povo da China não fez menção à Evergrande no comunicado publicado no site e que continha apenas uma linha sobre habitação e promessas de tornar sua política monetária flexível, direcionada e adequada. Mas num momento delicado para a incorporadora mais endividada do mundo, a promessa de proteger os direitos legítimos dos consumidores de habitação sugere o tipo de resposta que os mercados já haviam começado a esperar. A declaração do Banco Central foi emitida após a reunião do Comitê de Política Monetária do terceiro trimestre. Os comentários sobre habitação vieram em linha com comentários da liderança da Evergrande, que apontam para os esforços de contenção e priorização de pequenos investidores em relação aos detentores estrangeiros de dívidas da Evergrande. Essa informação você acompanha no nosso portal bmcnews.com.br. Bom, eu gostaria de saber se o Alex já está pronto aí para falar. Tá ok?
Tá ok, então é ele aí, Alex André, que traz agora as informações, os gráficos do dia de hoje, que vai falar também de Evergrande, né, o Alex? Boa tarde para você. Muito boa tarde, Daniel, Hanna, sempre uma honra participar aqui do BMC Stock. Sim, Daniel, vou falar um pouquinho sobre China, principalmente os impactos referente ao PIB, né? Ou seja, principalmente qual que é o principal ponto em relação às exportações e importações, essa grande correlação desses dois números. E também vou falar sobre a importância da China no mercado de real estate, como você disse, né? A China traz essa responsabilidade para si, vem colocando dinheiro para dentro do sistema financeiro chinês. Hoje foram mais de 15 bilhões de dólares, como você disse, também traz aí um indicador aí que o mercado ainda, né, enxerga com um tom de cautela, mas a China por hora aí vem injetando, né, dinheiro e vem aliviando, né, o cenário mais de curto prazo, tá? Então eu vou passar aqui 10 principais gráficos, né, que a gente sempre fala aqui, né, Daniel, no BMC Stock. Eu vou retratar um pouquinho desse cenário um pouco mais top-down para você, investidor, tomar a melhor decisão de investimento, tá? Então o primeiro gráfico que nós temos aqui, tá? Esse gráfico ele tem uma relação de exportação com o PIB chinês, né? Ou seja, o que a gente enxerga aqui? Se o PIB chinês, né, ou seja, ele crescer menos do que o esperado, maior parte vem em relação das exportações da China. Ou seja, aqui nós brasileiros, enfim, em qualquer lugar do mundo, nós recebemos produtos chineses, tanto de insumos, produtos de materiais acabados. Então a China ela tem uma grande correlação com o PIB de exportações. Até mesmo aqui nós, no Brasil, também, quando a gente fala de balança comercial, das exportações com as importações, né, brasileiras. E maior parte também vem da China, né? O Brasil tem um peso muito grande com a China. Bom, quando a gente coloca aqui em relação a esse gráfico, o que traduz nisso, né? Ou seja, se a China não tiver nenhuma redução de expectativa, né, de exportações por lá, né, esse peso de exportações no PIB deve ser em torno de 1,5%, tá? Ou seja, se a exportação não mexer, ou seja, não cair, o peso, né, de exportações sobre o PIB chinês é de 1,5%. Se tiver uma queda de 1% das exportações chinesas, em relação ao PIB vai cair 1,44%. Se as exportações caírem 5%, qual que deve ser o peso no PIB? O PIB deve cair para 1,21%. A gente está falando em relação ao peso da exportação chinesa, não o PIB geral, não é o PIB total da China, é o peso sobre as exportações. E aqui, né, se a gente tiver uma queda de 10% das exportações, a gente vai ver somente, né, um aumento de 0,91% em relação ao PIB, ou seja, menores exportações, menor PIB, né, para a China. Então essa é a correlação muito forte em relação tanto que a companhia gera de atividade manufatureira, a parte de serviço e principalmente do que a companhia, né, as companhias chinesas exportam, tá? Então, a maior parte dela tem uma preocupação não só com a parte de real estate, que eu vou falar também dessa representatividade no mercado. Está falando que o mercado de real estate chinês é o maior do mundo, principalmente até maior que os Estados Unidos. Eu vou passar aqui também no próximo gráfico, mas esse gráfico a gente fala também de um outro ponto que serve de atenção, inclusive esses dados até saem aqui no Brasil de madrugada, né, 11, meia-noite, 1h da manhã, e a gente sempre comenta ali no BMC News, logo pela manhã, esses principais indicadores, né, que são vendas no varejo, exportações e exportações chinesas, tá? Agora, nesse próximo gráfico, o que nós temos aqui para a gente comentar, né? O próprio Daniel Moraes estava falando um pouquinho sobre essa intervenção do Banco Central chinês, né, no mercado, injetando mais de 15 bilhões de dólares, né, somente no dia de hoje. Por quê? Né, o mercado chinês, quando a gente fala aqui mercado de real estate, é um mercado de 60 trilhões de dólares, tá? Essa linha aqui azul mais clara. Quando a gente compara com os Estados Unidos, qual que é o tamanho desse mercado? 34 trilhões de dólares, ou seja, o mercado chinês é muito maior, até mesmo que a renda fixa, que colabora ali com 19 trilhões de dólares e com 13 trilhões de dólares de equity. Lembrando que os Estados Unidos é um dos maiores mercados de renda fixa do mundo, né, em torno de 48 trilhões de dólares de renda fixa e 48 trilhões de dólares de equity. E mais uma vez, relembrando, 34 trilhões de dólares de mercado de real estate. Ou seja, o mercado de real estate, né, nas carteiras, né, das famílias chinesas, carteiras de portfólio das famílias chinesas é muito representativo, ou seja, tem um peso muito grande, por isso que o mercado preocupa muito sobre a situação não só da Evergrande, né, que é a companhia, como o próprio Daniel disse, é mais endividada no mundo, são mais de 300, né, bilhões de dólares, né, ou seja, dívida, e isso também traz uma preocupação, porque se esse mercado, se uma das maiores companhias caírem, né, inclusive a Evergrande, né, colabora com 2% do PIB, o mercado de real estate da China colabora com 20% do PIB, o que pode realmente acontecer, né, caso isso não tenha um bom andamento? Por isso que principalmente o Banco Central chinês vem fazendo um trabalho, né, para gerar liquidez e evitar que isso aconteça. Por isso que a representatividade é muito grande, né? A gente consegue entender até comparando com o Japão, Reino Unido, Austrália, só para ter uma ideia, né, o Japão tem 10 trilhões de dólares, né, em relação ao mercado de real estate, são 6 vezes a mais, né, o que a China tem 6 vezes a mais que o Japão tem 60 trilhões de dólares, Reino Unido também 10 trilhões de dólares e Austrália 6 trilhões de dólares, ou seja, a China tem um mercado de 10 vezes
a mais, né, do que o mercado australiano quando a gente fala de real estate, são 60 trilhões de dólares no mercado da China. E quando a gente fala de equity, né, e também de renda fixa no Japão tem 14 trilhões, Reino Unido 7 trilhões, Austrália 2 trilhões, e de ações, né, equity são 7 trilhões no Japão, 4 trilhões no Reino Unido e 2 trilhões de dólares na Austrália, tá? Então são os principais indicadores, né? Isso é muito interessante para a gente lembrar um pouquinho, né, que o mercado asiático é um mercado muito representativo, né, por vários anos, né, na parte de real estate. Agora, o que acontece, né, se esse mercado de real estate realmente ele não ter uma boa representatividade, né, no PIB chinês e, consequentemente, qual que deve ser o impacto no mundo? Porque nós, brasileiros, temos que ter uma atenção ao PIB chinês, né, às exportações, como eu disse, ao mercado de real estate, porque tem uma correlação muito grande com o PIB global, né, e esse gráfico traduz muito bem isso, né, esse gráfico que a gente fala desde 1990 até 2021, 2018, aqui no fechamento de 2018, qual o impacto do crescimento chinês no PIB global. Então, lembrando que em 1990 esse impacto era de 10%, ou seja, de todo o crescimento do mundo, 10% é o crescimento chinês embutido no crescimento mundial. Agora, né, essa representatividade aumentou, a gente está falando de mais de 30% agora, ou seja, 1/3 de todo o crescimento global vem da China. E se a China não crescer, ou se ela crescer mais do que o esperado, né, ou seja, pode ser para cima ou para baixo, isso vai, consequentemente, impactar diretamente, não só no Brasil, mas no mundo todo, no crescimento global. Tá? Então, esse gráfico é muito interessante, né, traz até uma provocação, né, se esse crescimento acelerado, se ele diminuir, qual que deve ser o impacto e também a contribuição sobre o PIB global. Tá? Agora a gente vai falar de dois gráficos aqui muito interessantes, né? Olhando a semana passada, né? Quais foram os principais índices que colaboraram positivamente e negativamente, né? Nos principais indicadores, né? Nos principais índices do mundo. IBEX cresceu ali 1,6%, CAC na França cresceu 1,3%, o índice Goldman Sachs, né, de commodities cresceu 1%, FTSE 250, né? Ou seja, as 250 maiores empresas cresceram em torno de 0,7%, também temos o Eurostock 50, cresceu 0,7%, e por último temos aqui Stock 600. Né? E por outro lado, né, não é muito comum, né, nós vemos esse índice, mas temos aqui o S&P 500, né, caiu 0,4% na semana passada. Também temos Topix, né, no Japão caiu quase 2%, a maior queda, e ouro caindo 0,6%. E também o Brasil, onde nós estamos aqui, né? Não vimos Brasil aqui, mas o Brasil está dentro desse índice aqui. MSCI Emerging Markets, né, o índice do Morgan Stanley de mercados emergentes, e caiu 0,1%, tá, olhando aqui de uma semana atrás, tá? Bom, o que nós temos aqui year to date, né? O que nós temos aqui até o momento, né? De maiores valorizações e também as maiores quedas até o momento. O índice, né, de Goldman Sachs, né, de commodities cresceu 53%, muito mais até, mais do que o dobro do S&P 500, cresceu 24,8% esse ano. E também FTSE 23,8%, CAC na França 23,3%. E também temos alguns pontos aqui, né, como o DAX também na Alemanha, cresceu 14%, Topix, que subiu 13%, e IBEX também 11,9%, e os setores cíclicos da Europa cresceu 19%, e o setor defensivo da Europa subiu 11,5%. E MSCI Emerging Markets, né, onde o Brasil está inserido, cresceu 4,4%, lembrando que a China também está dentro desse índice, Turquia, né, a Índia, Rússia, diversos outros países, né, que colaboram ali com nos setores de emergentes. Né? Também temos, né, desempenhos negativos, como títulos de 10 anos, tanto da Espanha, Itália e Alemanha, né, com queda. A maior queda foi a Alemanha, 2,5% de queda. E por último temos ouro, né, com uma queda de 8,2%, né, ficando na lanterninha aqui quando a gente pega year to date. Tá? Agora a gente vai passar nos próximos gráficos para a gente retratar também não só, né, eu acabei de falar sobre a importância da China no mercado global, não só no Brasil, nos Estados Unidos como um todo. Agora eu vou retratar esse crescimento, principalmente das empresas, né, que a gente chama de Big Techs, ou seja, as principais companhias do setor de tecnologia nos Estados Unidos. Então temos aqui a Apple, a Amazon, a Alphabet e também o Facebook. Tá? Essas 4 principais companhias, a gente tem algumas projeções dos principais analistas do mundo, né, ou seja, em relação de crescimento de vendas. Nós temos aqui uma tabela de CAGR, ou seja, um crescimento composto tanto de 2019 até a expectativa para 2023, ou seja, pegando todo esse crescimento, né, colocando uma taxa composta, e também temos aqui alguns múltiplos como price e também como EPS, seja, preço por lucro por ação, e também EV, né, Enterprise Value e Sales, tá, vendas. Então, ou seja, tem esses dois principais múltiplos para a gente também comparar. Lembrando, a gente vai comparar tanto com as Big Techs como um todo, quanto as empresas individuais e também o S&P, né, tirando as Big Techs e o S&P como um todo. Então, são diversas comparativos para a gente falar aqui agora. Tá? E também
qual é o principal ponto que a gente vai começar aqui, né? Primeiro com o market cap, né? A principal companhia é a Apple, com mais de 2,5 trilhões de dólares de capitalização, ou seja, a maior entre elas. Depois temos a Amazon com 1,7, a Alphabet, né? Quase um lado da outra ali, 1 trilhão 747 bilhões de dólares, e a Alphabet, né? Com 1 trilhão 791 bilhões de dólares, né? Então uma próximo da outra, mas a Apple, né? Despontando ali com mais de 2,5 trilhões de dólares. Lembrando, se nós somarmos ali as Big Techs, a gente está falando de 7 trilhões de dólares versus, né, o S&P 500 tirando as Big Techs com 33,4 trilhões de dólares. Quando a gente pega aqui o total return, ou seja, o retorno total dessas companhias, a gente tem aqui, né, a Apple, né, com mais de 16%, e também o Facebook com 6%, a Alphabet, né, com 64% e o Facebook com 37%. E quando a gente pega aqui em relação a crescimento de vendas, né, desde de ano contra ano, somente 2020, que foi um ano consolidado, né, a Apple deu 10%, a Alphabet com 38%, a Amazon com 38%, a Alphabet com 13% e Facebook com 22%. A expectativa para esse ano é que a Apple fique em 26%, a Amazon com 23%, a Alphabet com 37% e Facebook com 39%. E para 2022, o mercado espera 4% de crescimento de vendas, né, uma deceleração comparado com 2021, tanto para a Apple, tanto para a Amazon, que vai cair para 18%, também para a Alphabet, né, que deve cair para 17%, e também para a Facebook, que deve cair para 20%. E para 2023, as expectativas permanecem, né? Para a Apple 4%, a Amazon também 18%, a Alphabet com 15% e também Facebook com 15%. Quando a gente compara esses principais indicadores, né, olhando para 2019, que não está aqui nessa tabela, mas colocando todos esses números aqui, numa taxa composta de crescimento, a gente fala do CAGR, né? Então esse CAGR são de 11% da Apple, 24% da Amazon, 20% da Alphabet e também 24% do Facebook. As Big Techs, né, colocando aqui 19% de crescimento de CAGR. Qual que é a importância das Big Techs comparando com a S&P? Tirando as Big Techs do S&P, o CAGR de vendas, né, de sales do S&P ficaria em 4%, né, em total ali ficaria em 6%, ou seja, realmente, né, as Big Techs têm um grande peso não só sobre vendas, também sobre retorno, como a gente consegue comparar logo nessa tabela aqui de total return year to date. E logo nos múltiplos, né, a gente, para finalizar aqui, a gente tem, né, price por EPS, né, ou seja, preço por lucro por ação. A gente compara aqui 28 vezes, né, a expectativa para esse ano, né, que fecha 2021, 28 vezes para a Apple, 64 vezes para a Amazon, a Alphabet com 28 e Facebook com 27 e EV Sales, né, para a Apple 7 vezes, 4 vezes para a Amazon, Alphabet com 7, também Facebook também com 7. Tirando também as Big Techs, ficariam em 22 vezes o S&P e 3 vezes EV Sales, né, tirando as Big Techs. E o S&P como um todo, né, o ano está projetado para o S&P fechar em 24 vezes, né, Price EPS, 3 vezes EV Sales, tá? Então esses são os múltiplos indicadores para quem gosta de olhar de uma forma mais analítica as Big Techs e a comparação, né, ou seja, o tamanho desse mercado, como que realmente impacta no S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tá? E quando a gente compara nesse gráfico aqui, muito interessante, a gente retrata os principais indicadores, como que realmente a Amazon, né, o Facebook, as maiores companhias de telecom, de tecnologia, colaboram, né, com o crescimento das ações mundiais. Então, nesse gráfico a gente tem 3 principais linhas. Primeiro, a gente tem aqui a linha cinza, que retrata as ações mundiais, né, as ações do mundo como um todo. Nessa linha mais clara, a gente compara as ações globais, sim, mas somente as ações globais que são de tecnologia, mídia, telecom e somando também com a Amazon, tá? E por outro lado, nessa linha mais escura, dessa azul mais escura, abaixo aqui dessa linha cinza, são as ações do mundo como um todo, mas tirando tecnologia e tirando mídia e tirando telecom. Ou seja, se realmente o seu portfólio, né, olhando para trás, ou seja, esse gráfico é desde 1985 até agora, 2020 e 2021. Ou seja, realmente, desde 85 para frente, nós temos a tecnologia outperformando do que as ações globais como um todo, né? Então, essa é a principal leitura, lembrando, né, que desde 2015 até principalmente depois de 2020, depois da pandemia, a gente consegue observar, né, um grande gap, né, das ações de tecnologia, de mídia e de telecom. Muito, né, desses argumentos a gente consegue comparar com a tabela, né, logo atrás que nós trouxemos, né, essa grande discrepância, né, do S&P 500 com as Big Caps, esse tamanho de mercado, tanto de market share, tanto em comparação de market cap, em relação de vendas, crescimento, né, o CAGR, qual que é a comparação de total return com o S&P 500, tá?
Aqui, a gente vai trazer nesse gráfico um dado bem interessante. Como eu falei que as Big Caps, né, são tem um peso muito representativo, né, em relação tanto a lucro, né, tanto a crescimento das principais companhias do S&P 500. Então esse gráfico traduz muito bem. A gente tem aqui a base desde 1990 até agora, 2021, e também a expectativa daqui para frente. Tá? Então o mercado espera, né, que 2030, né, 2035, daqui um pouco mais de 10 anos, né? Ou seja, o market cap, né, das 5 principais, a gente fala aqui das 5 maiores companhias do S&P 500, que tem ali um share de 23% do market cap e 16% de earnings. Ou seja, o que nós temos aqui para a gente concluir? Que daqui 2030, 2035, né, daqui a um pouco mais de 10 anos, o mercado espera, né, que as 5 maiores companhias do S&P 500 tenham 23%, né, do market cap do S&P como um todo, e desse S&P de 500 principais companhias, né, do S&P 500, as 5 maiores colaboram com 16% de todo o lucro do índice, né, do S&P 500. Então, cada vez mais as companhias vêm tendo aí o maior market cap, ou seja, a maior capitalização de mercado, ou seja, o maior valor de mercado, elas vão ficando maiores e vêm ali tendo maior representatividade sobre o índice, assim como earnings, assim como o lucro. Então, a gente consegue observar muito, né, desse indicador aqui em 95 até 2000, né, na bolha do .com, esse indicador chegou a 18% no market cap, quando teve aquela bolha do .com, e também o earnings, né, estava logo abaixo, a gente viu aqui uma descorrelação, mas logo aqui a gente consegue observar, né, depois ali próximo a 2008, 2009, né, esse indicador voltando próximo a 18%, mas se arrefecendo, e agora pode chegar próximo, né, a 16% de earnings, e o market cap nem se fala, né, chegando ali a 23% da expectativa, né, para os próximos 10, 15 anos. Tá? Então esse é um gráfico muito interessante que a gente gosta de comentar sempre aqui. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre política monetária, né, dos bancos centrais. Né, a gente fez um levantamento do Bank of America Merrill Lynch, que é muito interessante, né, no setor de estratégia, que é um ponto bem legal, que o ano passado, né, nós vimos diversos bancos centrais, não só aqui no Brasil, né, nos mercados emergentes, a gente viu Rússia, Turquia, Índia, Brasil, cortando juros. Né, isso que a gente observou, inclusive o Brasil chegou a 2%, né, a Selic. A gente conseguiu observar nesse indicador aqui, nesse gráfico, né, do Bank of America Merrill Lynch, e foram 195 países que cortaram juros no ano passado, né? 195 bancos centrais. E agora, 5% em 2020 que subiram juros, ou seja, pouquíssimos países, bancos centrais que subiram juros no ano passado. E agora a gente consegue observar, né, que os juros, né, as taxas livres de risco, né, as taxas básicas de juros começam a subir. Né? Então a gente conseguiu observar que de 195 países que cortaram juros, 53 já estão subindo juros e 12 estão cortando juros. Então a gente consegue observar que vem uma normalização da taxa básica de juros. Nos Estados Unidos ainda não aconteceu, né? Tem uma expectativa que isso pode acontecer provavelmente até no ano que vem, advindo aí do tapering, né, que pode aí começar em novembro, dezembro. Isso é a expectativa, né, que é um do maior banco central do mundo, né, dos Estados Unidos, mas essa leitura do tapering, né, da retirada de estímulos já começa, né, principalmente os impactos aqui no Brasil, como aqui na própria Selic, a gente já consegue ver, né, um aumento, uma expectativa ainda maior, né, de aumento da Selic, como o próprio Banco Central já vem anunciando ao mercado, e também outros países também, como Rússia, que também vem ampliando, também vem subindo juros, Turquia e outros países também emergentes, né, próximos a nós aqui, que também compõem o índice MSCI Emerging Markets. Tá? Esse gráfico é muito interessante para a gente falar um pouco sobre política monetária. E por último, a gente tem aqui um basket bem interessante, né, para a gente retratar um pouco nos Estados Unidos. Esse gráfico aqui também a gente consegue observar do Bank of America Merrill Lynch, mas é da parte de research, né, deles. Eles conseguem plotar esse gráfico bem legal desde janeiro de 2021, desde o começo desse ano até setembro. Quais foram os principais setores que outperformaram e underperformaram, ou seja, os setores que conseguiram, né, performar mais do que a média do mercado e o setor que performou menos do que a média do mercado. Então, de acordo com esse gráfico, a gente consegue traduzir nessa linha, né, azul, né, mais clara aqui, ou seja, essa linha aqui, a gente consegue traduzir, né, como se fosse um long short, né, um basket de ações que são ali de reabertura econômica, flexibilização econômica, versus as ações, né, que são beneficiadas com o Covid, como o Zoom e outras companhias que são beneficiadas, que eu chamo as companhias, né, as ações de fique em casa. Então é um basket, né, ou seja, uma contra a outra, e a gente consegue precificar aqui que esse ratio aqui está subindo, ou seja, as ações de reabertura econômica está reagindo de acordo com a curva do Covid-19, principalmente depois desse spread de alta aqui, né, que foi colaborado pela variante Delta, está diminuindo e, consequentemente, né,
né, as ações de reabertura vão mostrando um fôlego adicional. À medida, né, que a gente consegue também observar essa tendência de queda, né, ao mesmo tempo que a variante do Covid, né, o Delta lá nos Estados Unidos, preocupou no curto prazo. Então esses são os principais indicadores, ou seja, o basket, né, de reabertura econômica, ele underperformou à medida que as infecções diárias, né, do Covid-19 caíram, e quando a gente observou também ao mesmo tempo, na mesma leitura, né, ou seja, teve, né, o underperform aqui, ou seja, as ações conseguiram subir mais do que a média e depois começaram a cair, né, ou seja, underperformaram à medida que a variante Delta, né, esse spread começou a aumentar, e agora, de novo, né, as ações de reabertura econômica começam a, né, dar um fôlego adicional, e isso também já começa a trazer maior otimismo para esse tipo, né, desse determinado classe de ações, né, para esse basket, né, de ações que se beneficiam com a flexibilização, né, para essa retomada econômica, Daniel. Então esse é o principal gráfico, né, para falar um pouco sobre o Covid e também, claro, né, a gente comentou os 10 principais gráficos de hoje, Daniel e Hanna. Obrigada, Alex, pelas suas análises, né? O Alex sempre traz os gráficos aqui para o nosso público do BMC Stock. A gente segue agora com informação falando da Itapemirim Transportes Aéreos, braço de aviação comercial do Grupo Rodoviário Itapemirim, voltou atrás e adiou o plano de atingir frota de 50 aeronaves. Inicialmente, a empresa pretendia ter até o final desse ano 20 aeronaves e 50 que seriam entregues até junho do ano que vem. Até agora tem 6 aeronaves, além de outras 3 previstas para chegarem em outubro e uma em novembro, totalizando 10, todas da Airbus. O total representa metade do projetado e o grupo, que está em recuperação judicial, tem investido recursos próprios e é alvo de críticas de credores da companhia rodoviária. Antes, os executivos da Itapemirim afirmavam ter levantado 500 milhões de dólares com 2 fundos dos Emirados Árabes Unidos para a operação aérea, mas o acordo foi desfeito e o dinheiro não está mais disponível. A empresa aérea opera em 18 cidades e o plano é chegar no dia 22 de dezembro, Dani. É isso aí, e o Centro de Imagens de Diagnósticos, a Aliar, recebeu da Man Asset Management, detentora de 5,07% do capital social da companhia, um pedido de convocação de Assembleia Geral Extraordinária. Segundo a Aliar, a gestora pede a destituição e a substituição dos atuais conselhos de administração, fiscal e médico. A Man quer também a aprovação de um novo plano estratégico de longo prazo e aumento de capital da empresa, com a emissão de 30 milhões de ações. Em fato relevante, a empresa informou que está analisando os fundamentos e os aspectos legais de cada uma das matérias solicitadas para a deliberação em Assembleia Geral, em conjunto com seus assessores jurídicos, e vai manter os acionistas e o mercado informados. E a Petrobras finaliza a venda da fatia de 40% na gás local para a empresa White Martins por pouco mais de 60 milhões e meio de reais. Vamos conferir os detalhes na reportagem. De acordo com a estatal, em um comunicado enviado ao mercado na noite da última sexta-feira, dos 60 milhões e 600 mil reais da venda, 56 milhões serão quitados na presente data e 4 milhões e 600 mil reais serão pagos dentro de 1 ano e 1 mês a partir da data do fechamento do acordo. A negociação prevê ajustes nas condições comerciais para o fornecimento de gás pela Petrobras, com participações no consórcio Gemini, que é formado pela petroleira com a White Martins e a Gás Local até o final do ano de 2023, de acordo com as determinações do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O comunicado informou ainda que a venda está alinhada com o plano estratégico da companhia, que vem buscando se desfazer dos ativos não essenciais para focar nas atividades de petróleo em águas profundas e ultraprofundas das bacias de Campos e Santos. E a Infracommerce faz a sua maior aquisição com a compra da rival Sinepcom, uma empresa com receita recorrente anual de 275 milhões de reais, pelo valor de 1,2 bilhão de reais. A Sami Facuri tem mais detalhes aqui ao vivo pra gente. Boa tarde, Sami.
Boa tarde, Hanna. Isso mesmo. De acordo com o comunicado, a Sinapcom é o desenvolvimento e operacionalização de projetos para e-commerce, com ampla gama de soluções tecnológicas e operacionais, com mais de 60 clientes na carteira, como Samsung, Philips, Ipera, Goodyear e Porto Seguro. O contrato celebrado pela Infracommerce, que atua no setor de comércio eletrônico pela aquisição da Rival, gira em torno de 1,2 bilhão de reais. Sendo 773 milhões, pagos em dinheiro e 430 milhões pagos em ações, com a emissão de 27 milhões de papéis da Infracommerce. O valor das ações que eu falei representa em torno de 10% do capital social da Infracommerce em bases totalmente diluídas hoje. Atualmente, a Sinapcom possui mais de 1.200 colaboradores e movimenta mais de 15 milhões de itens em sua operação. A conclusão do negócio ainda depende da aprovação dos acionistas da Infracommerce na Assembleia Geral. Hanna. Obrigada, Sami, pelas suas informações. Vamos seguir então com informação, né, Dani? Tem informação agora da Gafisa, né? Que o Conselho de Administração da Gafisa aprovou por unanimidade e ratificou a emissão de 27.892.000 ações ordinárias da empresa, e a consequente homologação do aumento do capital social foi para 1.248,5 milhões de reais, dividido em pouco mais de 337 milhões de ações ordinárias, e o aumento de capital já havia sido aprovado pela diretoria da companhia no dia 16 de junho deste ano, Dani. É isso aí, Hanna. E eu também trago informação aqui que também está no nosso portal, bmcnews.com.br. O ministro da Economia, Paulo Guedes, indicou hoje que o plano do governo para um horizonte de 10 anos contempla privatizar as estatais de maneira irrestrita, incluindo a Petrobras e o Banco do Brasil. Ao participar de um evento promovido pela International Chamber of Commerce, o ICC Brasil, ele afirmou que esse é um dos vetores muito claros para o futuro, assim como alterações no regime de previdência. Segundo o ministro, disse o seguinte: se você pergunta o que você gostaria de fazer nos próximos 10 anos, mudar o regime previdenciário para capitalização. O Brasil vai crescer 5% ao ano, em vez de crescer 3%, disse o ministro, pontuando que a reforma já feita pelo governo Jair Bolsonaro foi razoável, mas não transformadora. Ele disse ainda que qual o plano para os próximos 10 anos? Continuar com as privatizações. Petrobras, Banco do Brasil, todo mundo entrando na fila, sendo vendido e isso sendo transformado em dividendos sociais. Durante sua fala, contudo, o ministro ponderou que quem dá o timing para a realização efetiva das privatizações é a política. Informações que você acompanha no nosso portal bmcnews.com.br. Eu também separei mais uma informação, Hanna, que corretoras e bolsas de criptomoedas estão fechando todas as contas de usuários da China continental, depois que o Banco Central chinês endureceu a repressão às moedas digitais já na última sexta-feira. A expectativa é de que todas as contas dos usuários chineses estejam encerradas até o fim do ano, segundo as bolsas. Na sexta-feira, o Banco Popular da China informou que todas as transações com criptomoedas se tornaram ilegais, reforçando aí a linha dura adotada pelo país contra as moedas digitais. Com a informação, a cotação do Bitcoin caiu 5%, mas depois voltou a se recuperar no dia de hoje. Bom, e antes de encerrar o BMC Estoque, a gente vai para o nosso chat e dá um último tchau, dá um último alô também para quem está chegando, para quem não está chegando. E a gente tem aqui, olha, dando o nosso boa tarde para o Flashback Músicas. Também o Helder sempre com as... a mensagem só pra Hanna, tudo bem? Fica com ciúme não, Dani, fica com ciúme não. Não, a gente quer fechado.
Tinha aqui uma mensagem, eu tinha separado, mas eu não tô achando aqui, viu, Hanna? Pode falar aí, eu tô procurando aqui. Olha, então vamos lá. O Helder, né, sempre presente por aqui. O Carlos Melo comentando, inclusive, boa tarde, meus caros. Segundou, meus caros, a gente usa muito esse termo aqui, meus caros. O grande Gabriel Monteiro, que participa do Top News, né, o grande... né, nomeador desse jargão aqui na BMC, meus caros e minhas caras. Ó, eu achei, viu? Cadê? Vai lá. Eu achei aqui a mensagem. Hanna Mesquita é a melhor. Quem será que mandou isso? Mensagem de Ian Mesquita. Ian Mesquita, gente. Ian Mesquita, meu irmão maravilhoso. Um beijo pra você, meu irmão lindo, que deu like e também compartilhou com os amigos dele. Direto de Belém do Pará para o mundo. Direto de Belém do Pará para o mundo. Você já compartilhou o link com seus familiares, Daniel? Já deram like hoje? Você sabe que na realidade meu pai assiste pela TV direto, assim, então ele não tem como dar o like. Que moderno, né? Gostei de ver. Aí mas eu dou like pra ele aqui, não tem problema. Então tá bom. Não tem problema. Claudinho Trader aqui mandando mensagem, valeu demais, top esse jornalismo, manda um abraço pra família Money Club, sempre, Money Club, abraço pra vocês aí, obrigado aí. Olha só, Felipe Nascimento, boa tarde pessoal, já chegando com o BMC Market, é lógico, ele já está preparado aqui pra entrar. Davi Alvarenga, qual horário? Agora. Daqui a pouquinho. Agora, porque o BMC Stock está acabando agora. Eu continuo com o BMC Market e a Hanna volta mais tarde para o BMC Business, né, Hanna? Pois é, Dani, às 5h15 estou de volta aqui na tela para a gente falar um pouquinho com a TOTUS, conhecer um pouquinho mais sobre a empresa. Eu espero todo mundo, hein? O Dani segue aqui no Market com muita informação, com Felipe Nascimento, Alan Gani, professor Alexandre Cabral, com muita informação, como vocês já sabem. Inclusive, né, continuem aqui, continuem dando like e, é claro, continuem compartilhando a nossa programação. Espero todo mundo no finalzinho aí da tarde. É isso aí, BMC Business às 5h15 da tarde. Valeu, Hanna, beijo, até amanhã. Até amanhã, Dani.